Estamos de volta com o segundo bloco do Conhecer e Aprender. E para você que começou a acompanhar o nosso programa agora, nós estamos falando sobre o autismo. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o assunto com o professor Francisco Assunção, que é especialista em autismo. Fique aí. Para diagnosticar um autista, não existem exames específicos. O atendimento é clínico e deve ser feito por um profissional capacitado. Então, autismo não é um quadro que você tenha exames que te deem o diagnóstico de certeza, não existe isso. O diagnóstico de autismo é clínico, é feito por um bom profissional. Ele pode se valer de alguns exames para tentar ver quadros associados. Então, lógico, você vai ter alguns exames que usualmente são pedidos. Você vai ter avaliações psicométricas feitas por bons psicólogos ou neuropsicólogos que veem o potencial cognitivo e de algumas funções cognitivas específicas desse indivíduo. E você vai ter outras avaliações específicas também feitas por outros profissionais, mas você não tem exames laboratoriais que sejam característicos do autismo. De acordo com o doutor Assunção, a família tem um papel importantíssimo no bom desenvolvimento da criança autista. Mas ela pode contribuir positivo ou negativamente para o grau de funcionalidade. Por quê? Porque você tem que pensar que o fato de alguém ser autista não impede que seja mal criado. Então ele pode ser autista e mal criado, autista e mal acostumado, autista e super protegido. Então a família pode minimizar tudo isso, a família pode facilitar a adequação desse indivíduo dentro do ambiente, facilitar a autonomia, perceber o que ele consegue fazer, ensinar e deixá-lo fazer. Tudo isso é papel da família, né? Agora, lógico que nem sempre ela tem condições de perceber isso. O autista possui uma característica marcante que dificulta sua participação no convívio social e educacional. A tendência ao isolamento, e mesmo quando existe uma procura de relacionamento, há dificuldade em estabelecer estratégias para isso, com certeza. Então é isso que vai ter que ser ensinado, é isso que vai ter que ser treinado. E para isso o professor também precisa ser treinado. Se o autista tem uma grande dificuldade em se relacionar, então como inserir uma criança autista no contexto educacional? Pois é, isso é interessante porque depende da criança autista e depende do que a gente está chamando de educação regular. A educação regular brasileira é muito ruim, né? Então ela não consegue ensinar direito nem crianças mal criadas, quanto mais crianças autistas, né? Qualquer criança na educação brasileira que tenha algum tipo de dificuldades menores, inclusive, algumas pequenas alterações de conduta, problemas atencionais, problemas de leitura escrita, que são muito menores e muito menos importantes sob o ponto de vista de gravidade que autismo, já tem dificuldade na escola brasileira. Imaginar que crianças autistas vão ser colocadas na escola brasileira do jeito que a escola brasileira eu acho que é ou ingenuidade ou má fé. Não porque o programa de inclusão, que a ideia de inclusão seja errada, mas porque a nossa escola é muito ruim, né? Então não dá para eu imaginar colocar uma criança autista numa classe com 30 alunos e um professor. Segundo o professor doutor Assunção, é necessário uma preparação das escolas para o atendimento de crianças autistas. Para ela atender o autista, ela precisa, não só autista, deficientes mentais, visuais, auditivos, ela precisa ter profissionais treinados, ela precisa ter adequação física, ela precisa ter adequação de material, ela precisa ter objetivos definidos, que não são os mesmos. Então, desde que feita essa adequação, daria para permanecer na escola regular? Daria. A dificuldade é se faz essa adequação ou se joga o problema para a criatividade do professor. Aí acho que fica muito difícil. Falando de abordagem escolar para o autista, o professor doutor explica que muito se falta fazer para que estes tenham o suporte necessário para que possam ser atendidos no contexto escolar, além de suas próprias limitações. As abordagens escolares, primeiro a gente tem que pensar que nós estamos trabalhando com uma população muito heterogênea. Você tem desde indivíduos que parecem normais, até indivíduos que não conseguem falar nem andar. Então, quando a gente fala assim, abordagem escolar é de autistas, eu estou falando de quem? Né? Porque se eu estou falando de crianças que não falam nem andam, a abordagem escolar com certeza não vai interferir na atividade acadêmica, vai quando muito ser cuidado ou treino de habilidades de vida diária, de atividades de vida diária, autocuidado. Quando eu estou falando daqueles que parecem normais,
Eu vou estar falando assim, vai ter um aprendizado acadêmico, mas também eu vou ter que trabalhar habilidades sociais, porque a dificuldade vai ser especificamente na interação com outras crianças, na interação com o ambiente, no treino de participação. Para fazer isso, você tem que treinar o professor. Ele não vai poder lidar com esse indivíduo do mesmo jeito que ele lida com os outros. Por quê? Não é porque ele tem que ser diferente, é porque ele precisa que a gente, ao perceber as suas dificuldades, consiga estabelecer os mecanismos de suporte para ele sobreviver, né, dentro desse novo ambiente. Não que ele perceba automaticamente a partir do que eu faço. Então o professor precisa ser treinado para isso. No autismo leve, os sintomas relacionados com a dificuldade de comunicação, socialização e as manias estão presentes, porém de forma branda. A criança adquire a fala e se alfabetiza. Algumas conseguem frequentar uma escola regular, podendo inclusive concluir um curso universitário. Você tem alguns que chegam inclusive a terminar a universidade. O problema não é o terminar a universidade. O problema é que, veja, não basta você ter universidade para conseguir um emprego. Você tem que ter habilidades sociais. Você precisa saber conversar com o seu chefe. Você precisa saber interagir com seus companheiros. Você precisa de uma porção de outras coisas que vão permitir que você viva dentro de um grupo que já existe. Então, são essas questões que têm que ser trabalhadas, e isso vai ter que ser trabalhado, se nós estamos falando de inclusão, dentro do contexto escolar também. Admite-se hoje que existem diferentes graus de autismo, e este grau é o que pode determinar o comportamento do autista. Os sistemas de suporte, esses que eu estou falando que conseguem um aprendizado acadêmico e que dependem de um treino de sociabilidade, até aqueles que precisam de um acompanhamento e de um cuidado permanente, uma vez que eles não têm condições, alguns deles muitas vezes, nem de subsistência se eu não cuidar deles. Eles não conseguem, alguns, nem comer sozinhos. Então, existe um grau sim, e esse grau depende do comprometimento intelectual, do nível de linguagem, de coisas desse tipo. Podemos concluir, então, que através de um bem elaborado manejo comportamental é possível obter melhora do quadro do autista, utilizando-se os princípios de aprendizagem e modelação comportamental. Vários especialistas têm se preocupado em debater o autismo. Por isso, aqui em Manaus foi realizado um simpósio para discutir o assunto. É isso que você confere no próximo bloco do Conhecer e Aprender.